Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lucas aqui, a comunidade conhecida como Slifer. E hoje eu venho trazer um vídeo, certo? Para que você consiga converter scripts entre frameworks, certo? Tanto da SX para VRP, da QB para VRP, da VRP para QB, da SX para QB, da QB para SX, tanto faz. Ou seja, você vai conseguir trabalhar ali, né, com qualquer framework, qualquer resource de gameplay você consegue adicionando no seu servidor, ok? Lembrando, esse vídeo ele não é prático, ele é mais teórico. Pretendo trazer um vídeo depois mais prático, mas eu vou trazer um modo teórico, porque eu acredito que depois desse aqui eu também tenho que explicar para vocês como que funciona a comunicação do servidor com o banco de dados, tá? Porque é algo que você vai precisar aí para estar fazendo a conversão do seu resource. Aviso, você que não tem conhecimento nenhum em lógica de programação ou também não sabe nada de como funciona o 5M, as funções nativas, né? Vamos supor, eventos, o que é uma source, sabe? O que é um FX manifest. Esse vídeo não é para você, infelizmente. Talvez você precise de algo mais pronto, tá? Mas eu vou dar também um bizu também aqui para você que não sabe de basicamente nada, mas quer começar a aprender e estudar, tá? Hoje em dia existem 3 frameworks principais no mercado, que é a SX, a QB e a VRP, tá? Todas essas frameworks, elas possuem uma documentação, certo? Uma comunidade ativa, né? Que fala sobre essa framework que desenvolve alguns scripts, ok? Então, a gente tem a QB, a gente tem a VRP e tem a SX. Por algum motivo, eu não coloquei a SX aqui, velho. Eu não coloquei a SX, olha que coisa. A gente tem a SX aqui. Então, essas são as bases mais conhecidas, né, no meio, ok? Essa aqui, no caso, já mostrei que é a documentação da QB, essa daqui é da SX e essa daqui é a VRP. No caso, você tem que mudar aqui para tag 1.0, que é a que foi utilizada como base para elaboração de bases paralelas aí que existem no mercado, tá? Não endeusem certas pessoas dizendo que elas criaram a base, porque quem criou a VRP não foi nenhum brasileiro, foi um cara que chama Image The Cat, que ele criou, né, essa base, e essa pessoa que vocês tanto dizem que desenvolveu essa base que a maioria das pessoas utilizam, ela basicamente pegou esse trabalho que o Image fez e fez uma adaptação para a gameplay que ela quer oferecer, né, que ela tinha um servidor, então ela adaptou, né, esse resource para a proposta de gameplay que ela tem. Então, assim, toda base ela tem um propósito de gameplay. A QB ela foi muito inspirada no NoPixel, então você vai encontrar muitos scripts com detalhes extremos que muitas vezes você não vai encontrar numa VRP, né? Porque a comunidade brasileira ela não é uma comunidade que foca muito na questão assim do roleplay, né? De ser, como é que eu posso dizer, bastante hard essa questão. Então não são mecânicas muito bem elaboradas e provavelmente a QB você já vai encontrar scripts que você olham assim e fala, caralho, pica, tá? E a SX também. Só que eu noto que a SX ela vem perdendo mercado para QB, dado a comunidade mais ativa da QB, tá? Mas são excelentes frameworks. Eu recomendaria para você que quer montar um servidor testar essas duas. Eu mesmo comecei na SX e aí eu fui migrando e tal. Hoje em dia eu tenho um projeto que desenvolve uma framework do zero, né? Tanto para o 5M quanto para o RedM, né? Mas a do RedM está um pouco atrasada, digamos assim, mas vai sair aí algum dia. Ambos são projetos fechados, né? Com o objetivo de fazer de fato um servidor meu, né? Então, assim, não é algo que vai ser público. Mas hoje em dia eu não utilizo mais essas frameworks, dado a minha necessidade de gameplay muito específica, tá? Não é porque elas são ruins, elas são boas, sabe? Mas chega um momento que a proposta que você quer trazer, ela não encaixa na base que está disponível ali, né? Existem mudanças a serem feitas, ou você cria uma do zero ou você customiza uma que já existe. Então, beleza. Para você que é iniciante, essa parte aqui que eu te disse é perfeita para você. Através disso aqui você já consegue iniciar um servidor na tua casa e começar a fazer alguns testes. Para você que quer fazer esse processo de conversão, vai ficar mais teórico, um pouquinho mais complexo, mas nada é impossível, tá?
Não é algo de outro mundo, é algo que você consegue fazer com facilidade, não precisa se desesperar não. Mas é algo teórico. A prática eu vou trazer um vídeo depois, que eu ainda vou explicar para vocês como funciona um banco de dados, porque vai ser necessário você entender isso. Então, é algo que eu vou deixar para o final, né? Então, entenda o conceito aqui comigo. Primeiro ponto que você tem que entender. Todo resource existe o client, existe o server e existe o FX manifest, tá? Existem alguns resources que vão precisar de um arquivo, de um dado que seja compartilhado para os dois universos. Geralmente o pessoal denomina isso como config ou até mesmo como shared.lu, um exemplo. Eu vou colocar como shared para vocês conseguirem diferenciar, né? Porque a tradução literal de shared é algo compartilhado, tá? Então aqui a gente tem um resource, tá? A gente tem o FX manifest. Isso é um esqueleto básico de todo script. Claro que aí pode ter uma pasta chamada client, que vai ter subarquivos, mas entenda, existe o lado do servidor, o lado do client e o lado shared, que é o lado compartilhado entre os resources. Então se você vir aqui na documentação, né, do 5M e pesquisar aqui, ó, guias para scripting, aí tu busca aqui acho que é bem aqui, a introdução de script, e vamos colocar aqui introduzindo os resources. Aqui, ó, ele já explica toda essa estrutura que eu tô falando para vocês e mostram pra gente um exemplo de um FX manifest. O FX manifest basicamente ele serve para uso de declaração, certo? Então existem algumas flags. E aqui, como você pode ver nessa linha 2, existe aqui esse FX versão, são várias, existe o Cerulin, a Dalmante, se eu não me engano, existe outras, né? Mas sempre utilize o último. E existe a denominação de games, porque o 5M ele tem tanto a questão do 5M quanto do RedM, tá? Esse vídeo é mais focado para o 5M, mas também é válido para você que tem um servidor de RedM. Possa ser que eu traga um vídeo específico para o RedM, porque muda algumas nativas, mas tem muita coisa parecida, tá? Então, permaneça no vídeo. Inclusive no título eu vou colocar RedM também, tá? Mas eu vou fazer uma aula dedicada ao RedM para você aí dessa comunidade. Então, geralmente não tá games, né? Geralmente tá game, e aí utiliza o game que você utiliza, que você vai estar utilizando esse resource, que é o GTA V. Essas flags indiferem só para você em rumo de crédito. E aí você tem o client script, o server script, e existe outra flag que, por incrível que pareça, a documentação não tem, que é o shared script, tá? Geralmente eu declaro dessa forma. Então, por exemplo, se eu tenho já o arquivo lá shared, eu coloco shared.lua, certo? Eu coloco o client.lua, ok? E o server.lua, todos fazendo relação a esses resources que eu selecionei aqui embaixo. E aqui é algo extra, não precisa explicar isso, tá? Acredito que você possa futuramente ver isso aqui, mas a estrutura base é isso, tá? A estrutura base para você iniciar um resource é isso. Você vai encontrar isso em qualquer resource. Então, através disso aqui você pode entender o seguinte, tá? O client é tudo que fica na máquina do teu usuário, certo? Isso daqui é carregado na memória do jogador na hora que ele entra no servidor e fica rodando na máquina dele como um processo. E o server é o que é carregado no seu server side, que fica também carregado na máquina, né, no servidor, e fica rodando ali com o servidor ativo. E o shared roda nos dois lados, geralmente um arquivo de configuração, como eu disse. Dado a isso, você vai compreender que existem funções do core que são específicas do cliente e existem funções específicas do server side. Então, por exemplo, aqui dentro do core da QB aqui, existe aqui as guias, né, e a documentação do core em si, que é a framework, e os resources de gameplay, ou seja, que eles documentam também os resources que são uma espécie de add-on, né, coisas de gameplay aqui, né. A SX já não, a SX ela só tem documentação do core. Os complementos é meio que você se vira, entende? Mas não é nada fora da curva, porque na verdade a SX ela trata tudo dentro do core mesmo. Você não vai, muitas vezes você não vai precisar ter documentação do script em si, entendeu? Então, por exemplo, aqui tem o server, né? Aí tem aqui o xplayer e tem também as funções. Essas funções aqui elas são ligadas à manipulação do jogador, um exemplo, né?
Então aqui, por exemplo, eu tenho o get get player from ID. Esse get player from ID ele retorna para mim um objeto. É uma função que retorna objeto do jogador que eu colocar aqui no player ID. Entenda o seguinte, para esse X vai existir resources que vão estar falando que é um player ID ou um source. O player ID ele não é uma variável global. Então não adianta você estar lá fazendo teu resource para passar lá o player ID, ele vai dar erro. O source é uma variável global. Então o que eles fazem? Eles colocam player igual a source, tá? Esse source é um identificador único, dinâmico, que o 5M cria quando você entra no servidor, ok? Isso em todas as bases, sempre vai existir o source, tá? Portanto que na VRP o pessoal, mas não tem o ID fixo? Tem, mas na hora que você vai codar para ela, você vai ver que ele passa um get user ID, aqui ó, get user ID, você passa o source, ele vai retornar o user ID daquele usuário, que é o ID fixo. Né? A VRP ela trabalha dessa forma, ela tem um ID fixo para referenciar a dados, a manipulação de dados de usuários. Já a SX não, a maioria é source, ela não tem um identificador único, tá? O identificador único dela, na verdade, você não consegue manipular ela, tipo assim, por comando, né? Digamos assim, porque na VRP você quer givar um item, você giva para um identificador único. A SX você giva para o source, então é dinâmico, você tem que ficar consultando. Isso é uma coisinha chata, convenhamos, né? É muito mais fácil essa questão na VRP. E a QB, ela tem um ID fixo, tá? Então você trata dentro do jogo, você quer givar um item, você passa que nem a VRP. Mas internamente você sempre vai passar o source para identificar o personagem que você está referenciando ali dentro, ok? Dado a isso, se a gente vir aqui na SX, você vai encontrar essa opção aqui que é o X-Player, que vai ter todas as funções que você pode utilizar para manipular o jogador, ok? Então aqui, por exemplo, tem o Remove Money, tem o Remove Apple, tem o Res Item, tem o Res Apple, Get Name, da mesma forma que a QB também, tá? A QB, eu acho que ela fica aqui no caso, quando eu coloco aqui Server Function Reference, ele traz para mim aqui as funções que eu tenho aqui para manipular o jogador. Eu só não entendi o do Player Data. Eu não sei se esse do Player Data aqui ele é... Não, ele não é, não. Aí no caso é aqui mesmo, beleza? Se você for, por exemplo, lá na QB, certo? Deixa eu entrar aqui no core dela aqui. Esse vídeo é isso, tá, rapaziada? Eu tô ensinando, destrinchando para vocês entenderem os conceitos básicos. No player.lua você vai encontrar uma estrutura que ele dá aqui, ó, create player. E aí aqui dentro você tem as funções relacionadas a esse player, certo? Então você consegue manipular ele, perguntar se ele tem item, que nem a ASX, tá vendo que ela tem aqui, ó, self.functions.resItem. O que muda muitas das vezes é a função, a nomenclatura da função, porque o cara que fez aquela framework preferiu fazer dessa forma que tá aqui, tá? Então isso é muito relativo. Se eu abrir a SX e vir aqui em Core, Extended, Server, aqui é Classes e Player, você vai encontrar também. Se eu colocar aqui Res Item, eu vou estar achando aqui essa mesma função. Então, já dá para perceber que quando você quer converter esses resources, você vai basicamente alterar a função, tá? Só isso. Porque as nativas, elas permanecem as mesmas, não muda, é o mesmo jogo, é as mesmas nativas, então você não precisa ter a dor de cabeça. Muitas vezes você vai ter mais dor de cabeça, digamos assim, na hora que você for interagir com a parte do server, certo? Porque a parte do server ela vai mudar muito, porque aí você tem que mudar a forma como você trata o usuário. Então, para ficar claro, você vai ter isso daqui, né? Tipo assim, esse aqui é o da SX e essa daqui. Onde é que eu tava? É o get... Como é que eu me perdi? Tá aqui, ó. Get... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Get player. E passo o source. Ok? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, você substituindo isso, você já tem. O exemplo prático que eu vou estar fazendo, eu vou estar direcionando para VRP, que eu acredito que o público brasileiro vai ser a maioria VRP. Eu estou usando a SX AQB como exemplo porque é algo que tem uma documentação
mais fácil de ser visualizado, porque a VRP ela não tem uma documentação muito didática, tá? Então por isso eu estou usando como exemplo, mas eu vou sim fazer o exemplo prático com a VRP. Isso aqui já retorna. E aí o que acontece? Lucas, como é que eu vou ter acesso a esse SX? Porque se eu colocar isso aqui na minha base, não vai rodar. Vai dar erro, vai falar que esse SX não existe, vai falar que esse QB Core não existe. Então você precisa geralmente declarar aqui no FX Manifest que você está utilizando a biblioteca desse resource, tá? Então, dentro aqui eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, do SX Identity. Se a gente for no FX Manifest desse resource, você vai notar que aqui no Shared Scripts ele passa aqui o imports, tá? Ele passa o imports. Eu vou colocar como exemplo aqui para que vocês entendam. Detalhe, tá? Se você for parar para reparar, tipo assim, aqui tem aqui Shared Underline Script, mas não tem um S. O S você coloca só quando ele é uma tabela, tá? Ele aceita os dois jeitos também. Se eu quiser colocar só uma tabela e colocar só um resource, eu posso. Geralmente, para ficar mais visível de ser identificado, eu só coloco o Shared Script, né? Eu não preciso colocar na tabela. Então, com isso aqui eu importo a biblioteca da SX. Se você for lá no Extended, né, que é o Core, e procurar aqui imports.lua, você vai encontrar basicamente um export, tá? Se eu for no resource da QB, esse daqui não é o do que eu queria mostrar. Deixa eu pegar aqui. Eu pensei que eu tinha separado. Mas vamos pegar um resource aqui. Vamos pegar o policy job. Aqui no server side aqui, ele vai ter declarado aqui em cima, tá vendo? Ó, basicamente o local QB core igual a export. Nananana. Você pode tanto fazer dessa forma do export, né? SX também é aceitável você fazer o mesmo, você declarar em cima do resource isso aqui. Mas, como prática da comunidade, ela puxa desse imports.lua, dá na mesma, não muda, não tem diferença de performance, não muda em quase nada. Por quê? A SX ela também tem essa manipulação desses eventos aqui, então você consegue ter acesso ao sx.playerData direto aqui, entendeu? E fazer e ter acesso a esses eventos. Esse do caso aqui é só no client, tá? Portanto que tem essa nativa aqui que identifica o lado que está rodando essa aplicação, porque eu posso importar isso no shared. Lembra que eu falei que isso aqui vai para o server e para o cliente? Então assim, é o mesmo código em si. Então se eu quisesse fazer, por exemplo, da QB, eu posso, tá? Eu vou citar como exemplo aqui, eu vou colocar da QB, por exemplo aqui. E isso daqui ele vai equivaler tanto para o cliente quanto para o server. Então se eu for trabalhar no server side com a QB, eu tenho que declarar isso aqui, ok? Eu tenho que declarar. Já isso daqui eu posso fazer, eu posso tanto importar dessa forma, que nem o da QB, ok? Posso importar dessa forma, ou fazer um import no FX. Import no FX Manifest. Vai dar na mesma. Então são casos e casos. Eu estou mostrando para vocês os dois, para que vocês não peguem isso depois e pensem, ué, mas que porra é essa? Nunca vi? Existem esses dois casos. Na VRP especificamente, você declara lib. Eu até separei um script, aqui ó, esse script aqui do Gabriel, que tá open source aqui no GitHub. Se você vir aqui em FX Manifest, você vai ver que ele dá um VRP arroba, né? Sempre o arroba. Sempre quando você quer importar um resource que não esteja na sua localização atual, você coloca o arroba antes, tá? Então eu poderia fazer um resource, colocar o arroba e importar um lib que está em um determinado lugar. Então ele passa isso aqui. Lucas, eu poderia colocar que nem a da SX aqui no shared? Sim, super válido. Inclusive você vai estar economizando código, entre aspas, né? Você vai estar economizando linha. Porque as pessoas elas colocam, elas têm o costume de colocar, de declarar isso, né, individualmente, por mais que estejam nos dois lados. Portanto, que se você for reparar aqui, até o config está no mesmo lado. Se eu quisesse colocar o config aqui, eu poderia também. Tem diferença de performance? Não, é só redução de código. Então, dado isso, você entende que cada framework tem uma forma de manipular isso, certo? Eu não aprofundei muito aqui na VRP, porque eu vou trazer um exemplo prático dela. Portanto, que eu estou focando na SX e na QB, para eu não perder os dois públicos aqui nesse tutorial. Mas eu também ensinei aqui, como vocês podem ver, a como importar o da VRP. É basicamente isso. Com isso daqui você já tem acesso ao túnel e o proxy, tá?
Agora vamos para aquela parte. Lucas, como fazer a conversão de um script, tá? Já de cara, você percebe que são funções diferentes, mas a lógica é a mesma, ok? Então, se eu quisesse, por exemplo, importar esse policy job, não vai rolar, porque ela tem muita dependência, tá? Tem alguns resources, pro tutorial que eu digo, tá? Mas é possível, assim, eu transcrever um policy job para VRP. Mas provavelmente a estrutura de manipulação do emprego do personagem vai mudar. Eu vou ter que utilizar VRP ou eu vou ter que migrar o sistema de gerenciamento de emprego da QB para VRP, que é um puta de um sistema complexo, então não compensaria. Então compensaria trabalhar da forma da VRP ou criar um sistema à parte, tá? Que é o que geralmente a galera faz. Então se eu pegar, por exemplo, um resource aqui, vamos ver um resource aqui na QB. Ó, da joalheria, roubo da joalheria. Eu tenho o server side aqui, né? E aqui eu vou ter alguns callbacks, por exemplo, isso aqui vai mudar na SX, ó. Isso aqui é uma função da QB, que é um create callback. Na SX já é diferente. Eu vou inclusive copiar, deixa eu ver se tem um exemplo aqui de um callback com... Acho que não tem. Vou pegar uma função pequena pelo menos, não tem uma função pequena, né? A mais pequena que manipula isso aqui é esse aqui, eu vou utilizar como exemplo. Eu posso colocar aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, player, aí ele dá o QB, nananana. Quero pegar da SX. Você fez o import da SX, certo? Seu SX está rodando ali no FX Manifest ou aqui em cima em meio export, que nem eu fiz aqui. Você vai colocar sx.getPlayer from ID. Não existe esse functions e nem esse getPlayer. Você passa isso daqui. Então, você consultando a documentação, você começa a ter uma noção das funções que equivalem, né, entre essas frameworks e fazer esse processo de conversão. E eu passo o source. Como eu disse, a SX ela trata muitas das vezes, tá? Isso aqui é nomenclatura, não muda nada em performance ou em resultado. Ela passa o player ID referenciando o source, tá? Eu poderia passar o source aqui direto? Sim, super válido. Só que se você trafegar entre, por exemplo, você dá um trigger event, você tá no server, esse source ele se perde, tá? Por isso que geralmente a galera coloca isso, player.source, mas nesse caso não precisa, porque ele tá vindo do client, tá? Mas, por exemplo, se fosse de server para server, provavelmente você teria que salvar esse source, porque ele vai se perder durante esse tráfego entre esses eventos, tá? Então, suponhamos que aqui seja, então, o player ID. Aí ele retorna para mim o player. E aqui todas as funções que tem aqui, por exemplo, a player.functions_add_item, eu vou alterar para o da ESX, que é o set inventory item. Eu vou confirmar, vou olhar na documentação para vocês verem. Nesse caso, ele faz parte do objeto do player, então ele vai estar nesse xplayer aqui, tá? Então aqui dentro vai ter o set. Aqui dentro vai ter o set. Não é set. Ah, é inventory item, set inventory item. Cadê? Aqui. Que ele vai ser, vou copiar isso aqui. Ó. Você pode colocar isso aqui. Vai ser basicamente isso aqui, ó. No caso eu vou botar player, né? Aí eu vou passar o item, que esse aqui deve ser o item name. E a quantidade, certo? A SX ela também tem um retorno de função. Então é só se substituir em si que vai dar tudo certo aí. E você vai conseguir rodar esse research. Então você tem que fazer essas substituições em coisas que dependem especificamente da framework, né? E provavelmente você vai gastar mais tempo fazendo o server-side do que o cliente, porque basicamente o cliente é muita nativa, né? Coisa que já existe. Então, claro que tem algumas funções que a QB vai utilizar que não tem na SX, tá? Vai ter. Mas isso aí, como você já entendeu a dinâmica, você consegue facilmente fazer essa conversão. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Esse aqui, por exemplo, é o do trigger callback. No caso... o da SX é diferente. Se eu for pesquisar, até já me perdi já nas abas. Existe esse processo de comunicação aqui dentro, que é eu vou pegar do cliente, tá? Que é aqui o trigger server callback. É a mesma função desse trigger callback que ele faz aqui. Lucas, e a VRP? A VRP é túnel e proxy, ok? Então você não precisa ficar fazendo esse trigger callback e tal. Você consegue trafegar isso já diretamente ali. Vou explicar no exemplo prático. Ô dicção da porra. Vou explicar no exemplo prático. Agora saiu.
Então, não se preocupem. Eu sei que muitas vezes o propósito, você deve estar assistindo isso aqui para fazer uma VRP, porque a comunidade brasileira, a maioria é assim. Mas eu vou trazer o vídeo prático dentro dessa framework. Eu só não queria deixar passar essa em branco. Então você consegue fazer essa manipulação tranquilamente. Você entendendo toda essa dinâmica, certo? Que cada uma tem o seu propósito, sua forma de importar, você consegue facilmente fazer essa conversão de script. Tá? Eu não estou convertendo um script aqui porque eu quero que você entenda primeiro a base para depois você colocar a mão na massa. E a parte 2 eu vou estar trazendo para vocês sobre os bancos de dados e logo em seguida eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso na prática utilizando uma VRP. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. E tem outra coisa também, que tem um Discord aí abaixo, certo? Você clicando no Discord aí, você consegue ter um contato mais próximo a mim e eu consigo estar tirando uma dúvida sua ou algo do tipo, tá? E é isso. Então o caminho é esse. E nos vemos nos próximos vídeos, tá? Valeu aí, deixa o like e é nóis.